Nós estamos de volta com Programação Nacional, que hoje tenta entender um pouco mais sobre o tráfico humano, o tráfico de pessoas. Você que tem dúvidas sobre esse assunto, a gente está falando tanto sobre isso, vai ser logo mais o tema da campanha da fraternidade. O que será que isso significa? Que isso tem a ver com a minha vida, com a vida da minha família? Participe com a gente, tá? Você pode mandar e-mail, você pode ligar para a gente no 19 3871 9620, ou se você preferir, entra lá na nossa página facebook.com/Ação Nacional, curta a nossa página e deixe o seu comentário lá, a gente vai lendo aqui ao longo do programa. Tem sorteio no final do programa para quem participar do manual da campanha, onde explica toda essa realidade no Brasil, as causas, as ações, o que o governo tem feito, como a sociedade pode ajudar, você vai ficar bem inteirado sobre o assunto. Dentro do livro tem lá encartado um DVD também com imagens, com um vídeo explicativo sobre a campanha sobre o tráfico humano. E esse crime faz 2 bilhões de vítimas em todo o mundo, movimenta um mercado de 32 bilhões de dólares. E olha, 2/3 são crianças as vítimas. Renato, quando a gente fala tráfico humano, quais são as, se é que a gente pode dizer assim, de modalidades, né? Quais os tipos de tráfico humano? O que pode ser encarado como isso? Claro, Karina, ao contrário do que muita gente, ou a maior parte das pessoas imagina, o tráfico de seres humanos não diz respeito exclusivamente à exploração sexual internacional ou para fins de prostituição. Ele tem um aspecto muito mais abrangente e, no nosso entendimento, enquanto gestores públicos, ele diz respeito à mobilidade de populações em alto grau de vulnerabilidade. Eu explico isso a você de uma forma bem clara, até com uma proposta. Se eu chegar para você, Karina, e disser o seguinte: eu tenho uma proposta para você trabalhar como jornalista numa grande emissora nos Estados Unidos, ganhando $20 mil por mês. Você iria? É preciso fazer um questionamento. Claro, sem dúvida, mas a grande possibilidade... Dá um sim imediato. Claro, isso motiva as pessoas. Então, o fenômeno do tráfico de pessoas, ele está relacionado a esse binômio: ilusão em busca de uma melhor qualidade de vida e aliciamento. As modalidades de tráfico de pessoas. No Brasil, a tipificação do Código Penal especificamente diz respeito à exploração sexual para fins de prostituição. Quando nós sabemos que, pela Organização das Nações Unidas, esta questão é muito mais abrangente e engloba, respondendo à sua pergunta, trabalho escravo infantil, adoção ilegal de crianças, transplante de órgãos e outras menos divulgadas. Claro que a gente vai falar aos poucos ao longo do programa, um pouco mais detalhadamente sobre cada tipo de tráfico humano, mas a princípio a gente citou aqui, são 32 bilhões de dólares em todo o mundo. É um mercado econômico sujo. Quem é que financia tudo isso? Existe inclusive um dado bastante recente da Organização das Nações Unidas que o volume de dinheiro utilizado no tráfico de pessoas mundialmente hoje superou inclusive o tráfico e o contrabando de armas. Ou seja, é o segundo mercado depois do tráfico de drogas em relação à movimentação financeira internacional. A gente, quando fala de tráfico humano, logo a gente lembra muito das pessoas que saem do país e vão em busca de novas oportunidades fora daqui. Foi até o seu exemplo. Se eu te desse um emprego com 20 mil ou um salário, a ilusão, você sai do seu país e vai para outro. No Brasil, ainda o maior registro relacionado a esse tipo de problema, as vítimas estão concentradas com relação à imigração ou não? A gente ainda não tem uma noção de onde possa estar o principal problema quando a gente fala de tráfico humano. Muito pelo contrário. Essa, inclusive, é uma atribuição nossa, do governo do Estado de São Paulo, enquanto gestores de políticas públicas, a identificação real, o registro das estatísticas e número de casos denunciados e protocolados enquanto tráfico de pessoas. E, ao contrário também do que a maior parte das pessoas imagina, nem 5% dos casos constatados dizem respeito ao que você mencionou, a exploração sexual internacional com aliciamento, né? Hoje, o grande maior número de denúncias e casos constatados dizem respeito a trabalho escravo, tá certo? De populações miseráveis dentro do nosso próprio país, uma quantidade significativa de imigrantes que vêm das regiões Norte e Nordeste para trabalhar no Sudeste, ou migrantes de outros países, e a Igreja Católica tem um papel preponderante hoje no atendimento, prevenção e acolhimento
bolivianos, peruanos, chilenos e outras nacionalidades que, exatamente como nós, por fazermos parte do Mercosul, temos livre trânsito na fronteira, eles adentram ao país sem estarem identificados como legais ou ilegais e acabam vindo para uma situação de trabalho, geralmente na na indústria da confecção têxtil e outras, construção civil, etc. E este é o grande maior número de casos constatados hoje. Não é simplesmente exploração sexual. Então, claro para a gente entender assim, seriam costureiros, costureiras, pessoas que trabalham em obras, pode ser pedreiros, pessoas relacionadas a essas áreas. Sem dúvida. Inclusive, o que acaba acontecendo é que as grandes empresas de confecção hoje, na realidade, elas terceirizam e quarteirizam a sua produção e acabam repassando, às vezes até sem essa constatação, para pequenas oficinas, via de regra, administradas por aliciadores, e nós tivemos a comprovação, inclusive esta semana mesmo, tá certo? De aliciamento em jornais locais da Bolívia, do Peru e de outras localidades, inclusive do Nordeste do Brasil, tá certo? Para que essas pessoas venham trabalhar. E não é simplesmente na confecção. Nós temos casos aqui no interior de São Paulo, bastante significativos, no agronegócio, na cana-de-açúcar, na laranja e em outras culturas também. Você citou a questão de aliciamento por jornal. Eu queria saber, antes disso, como o aliciador chega até as vítimas e, nesse caso, até por anúncio de jornal? Até assim? Sem dúvida, sem dúvida. No caso da confecção, nós temos constatado, inclusive essa semana tivemos um caso típico, característico disso, aonde, naquele mesmo exemplo que eu dei da ilusão de uma qualidade de vida melhor, elementos em locais onde não existe qualidade de trabalho, postos de trabalho efetivo, tá certo? São aliciados para virem com todo um esquema, com toda uma logística já organizada pelo aliciador para poder dar-se cargo, fazer acontecer esse trabalho por parte desses migrantes, que normalmente são alojados em condições precárias, em condições subhumanas e enfrentam todo tipo de adversidade. Quem são essas pessoas, esses aliciadores? Esses aliciadores, via de regra, e esse é outro dado muito importante para o telespectador, via de regra são pessoas conhecidas do aliciado. Isso ocorre tanto na exploração sexual quanto no trabalho escravo. Ou seja, por exemplo, no Nordeste do Brasil, hoje nós temos redes, quadrilhas de tráfico de travestis, de meninos menores para cá, e via de regra o aliciador ou é alguém conhecido ou é um familiar que ganha para realizar esse trabalho, por incrível que possa parecer. Puxa vida, então o perigo pode estar ao lado da gente. Exatamente. Não é simplesmente o glamour de um grupo, uma quadrilha internacional na Turquia, ou seja lá onde for, tá certo? Essa questão está presente em várias áreas de atividade econômica no país. E se me permite citar um exemplo muito rápido, já é um exemplo que não corre sobre o segredo de justiça, na construção do Terminal 3 do aeroporto de Cumbica, uma das 5 maiores construtoras desse país, foi identificado 111 trabalhadores em condição precária de trabalho escravo, trazidos do Maranhão, tinha inclusive 4 índios nessa situação, aliciados por conhecidos, por familiares. Então, isso comprova, efetivamente, é um caso específico. E olha, as vítimas nem sempre se dão conta que uma proposta possa ser enganosa. Nós vamos conhecer a história de 2 pessoas que trabalharam como escravos no interior do país. Esses depoimentos são parte do material, inclusive, da campanha da Fraternidade. Certo dia eu estava em casa, aí chegou um rapaz me dizendo que tinha um fazendeiro na cidade de Monsergil procurando trabalhadores para ir trabalhar no estado do Pará. Aí a passagem é por conta da fazenda e alojamento lá é por conta da fazenda também. E você não vai pagar nada e ferra tudo é por conta lá. Isso sendo assim é bom, que aqui não tem serviço. Dinheiro de jeito assim fácil, nós vamos. A primeira coisa que a gente perde na viagem é o nome. Seu nome você já não tem mais, eles só chamam de Piauí. Aí andamos mais ou menos uns 10 quilômetros, aí a estrada de chão acabou. Eu disse, agora vocês vão ter que fazer a estrada para o carro entrar aí, que não tem mais não. Que diabo de fazenda é essa que não tem estrada, não tem nada? No outro dia veio um cabo com motosserra e fez um barraco de madeira, de quadradinho, toda pregadinha. Senão ele ia para nós dormir ali dentro, que nada, ali era para ele botar mantimento de comer lá dentro, aí botaram um homem lá armado lá dentro. Aqui é a cantina onde vocês vão comprar as coisas de vocês.
é onde as coisas que é coisa de R$2, lá eles cobravam 10, 15 reais o valor a mais. Aí quando nós perguntamos, mas quando é que nós vamos ver o patrão? Ele disse, não, o patrão não pode vir não, eu sou o gato chamado daqui. Não, e como é o nome do patrão de vocês? Não, não tem patrão aqui não, vamos trabalhar aí. Aí nós passamos 3 meses trabalhando lá, russo lá, jogaram uns tambores aí de lá de veneno para nós botar água dentro, nós lavamos com sabão lá e botar água para nós poder beber. Aí nós dissemos, rapaz, nós queremos falar com a nossa família. Não, eu já telefonei para lá e eu disse para vocês que eu tudo bem e que tá tudo bom aqui demais. E não adianta tentar fugir não, que se você fugir daqui, os outros fazendeiros vão trazer vocês de volta e nós dá fim em vocês. Aí ele chegou lá, com 3 meses em dia, chegou lá, rapaz, agora vocês vão ter que ir embora. Nós viemos de lá pra cá, ajudando os companheiros, passando fome, só bebendo água quando achava que ia ender. Nós saímos de lá, avulso, sem ganhar nada. Eu saí da minha cidade de Monsenhor Gil para cortar cana, na intenção de ganhar dinheiro e voltar bem equilibrado para junto da minha família. O que, na verdade, não chegou a acontecer. Porque ao chegar lá nessa cidade, entrei numa empresa onde passou o período enganando a gente. No final do ano, como é de rotina de fazer, não acertou com ninguém. Ou seja, passamos o ano trabalhando, tendo só hora para iniciar, não, sem ter hora para sair. Poderia estar fazendo sol ou chuva, a gente tinha que trabalhar, porque tem uma meta para atingir quando se está cortando cana. Foi uma história de muita luta, de muito sofrimento, né? De mim, de outros companheiros migrantes e dos outros companheiros que foram escravizados lá no estado do Pará, né? Ricardo, quem é a população mais vulnerável? São pessoas como essas que a gente viu na reportagem, pessoas mais simples, do interior, que estão numa condição, muitas vezes, de miséria até em casa e que fazem tudo para mudar de vida? Ou não? Uma pessoa, por exemplo, de uma classe um pouco mais favorecida, de uma classe média, ela pode estar suscetível também? Claro, existem diferentes modalidades, mas, via de regra, comprovadamente, esse exemplo que vocês apresentaram é bastante feliz. Nós temos no estado de São Paulo um número bastante grande de indivíduos aliciados para o corte da cana, para a cultura do agronegócio, que são trazidos para a região de Ribeirão Preto e outras, muitas vezes até num número exponencial, 300, 400, 500 pessoas vivendo em condições subhumanas, mal alojadas e totalmente fora das prerrogativas do Ministério do Trabalho e Emprego para exercerem a sua função. Via de regra, são pessoas como eu disse de início, em alto grau de vulnerabilidade, buscando na ilusão de uma qualidade de vida melhor. E vem e não sabe nem para quem está trabalhando, né? Ele citou ali, claro. Para quem que é meu patrão? Você não tem patrão claro. não, aqui é o gato. Até porque o esquema do aliciamento, ele normalmente é subcontratado, terceirizado, quarteirizado, ou seja, o grande contratante, em última instância, nós não temos esse acesso, ou o trabalhador menos ainda. Olha, e é para a gente entender mais essa situação, para a gente poder também ajudar as vítimas, para a gente poder se alertar com relação a isso, alertar nossos familiares, nossos amigos, nossos conhecidos, porque o perigo ele não está distante da gente não, é ao contrário, ele está bem próximo. É que a gente está conversando sobre isso hoje. Então, se você tem alguma dúvida, se você tem um comentário para fazer sobre o programa, participe. O Valdeir Valdemar, ele comentou aqui na nossa rede social, o seguinte: a campanha da Fraternidade 2014 vem com um tema muito bom para se trabalhar, porque retrata a importância da pessoa humana ser livre, porque Deus, na sua grande bondade, nos convida a sermos homens e mulheres libertos, porque a graça dele nos acompanha todos os momentos da nossa vida. O Marcel de Oliveira Rocha também está curtindo aqui o programa com a gente no Facebook. Enfim, quero agradecer todas as pessoas. Também a Samara Vieira também curtiu aqui o nosso programa de hoje. É verdade, quando a gente fala de tráfico humano, a liberdade também é que deve nos nortear, né? É por isso que a gente está falando sobre esse tema hoje, Ricardo. Esse é o papel Ricardo. fundamental da nossa Secretaria da Justiça e da Defesa da Cidadania, ou seja, a prerrogativa da garantia do sistema de direitos do cidadão. É fundamental o exercício dessa liberdade. Muito feliz a campanha, o tema escolhido pela Igreja para a campanha da fraternidade. Quando a gente fala de pessoas que vieram de longe ou de estados mais distantes para trabalhar no agronegócio, por exemplo, chegou lá, não era nada daquilo, não sabe nem para quem está trabalhando, que tipo de situação, que consequência pode ter
na vida dela? Ela pode recorrer a drogas? Eu não sei se vocês têm dados sobre isso, do que acontece com essas pessoas depois desse trauma inicial, ou se elas simplesmente aceitam e vão levando até quando dá. Você tocou no ponto mais delicado, Karina, ou seja, a questão da subnotificação. Via de regra, o fenômeno do tráfico de pessoas, ele não é tão transparente. Muitas vezes ele se esconde atrás de outros delitos, como você mesmo mencionou, como violência familiar, exploração infantil, violência contra a mulher, tráfico de drogas. Então, nós sempre dizemos que é necessário esse olhar de sensibilidade, e eu digo mais, um olhar de sensibilidade até feminino, para que as pessoas possam, para além daquele delito, para além daquela questão, poder identificar algo mais como trabalho escravo, como tráfico de pessoas, e essa é a premissa e o nosso objetivo. Antes da gente ir para o intervalo só, claro. Como uma pessoa pode identificar que uma proposta não é bacana, não vai funcionar, pode ser uma proposta duvidosa e vai me fazer mal no futuro? Fundamental, e isso o Ministério do Trabalho e Emprego e o Ministério Público do Trabalho dizem muito bem. Qualquer proposta que você não saiba exatamente quem é o teu contratante, quais são as condições de trabalho, se não ficar explícito o teu registro mediante a lei brasileira para a contratação, se o aliciador propuser ou o contratante propuser questões de ganho pecuniário fora do relacionado ou algum tipo de benefício não explícito, com certeza pode-se pensar, e é importante que tenha essa visão e essa dúvida, essa dúvida, sem dúvida. Olha, eu convido você a participar com a gente, e-mail açãonacional@rs21.com.br, telefone 19 3871 9620, ou mande seu comentário aqui na nossa rede social. Tem sorteio do manual da campanha da fraternidade no final do programa para quem participar com a gente, tá? A gente volta daqui a pouquinho, depois do intervalo.